Vamos lá, no vídeo de hoje a gente vai começar com os conceitos de bissetrizes e mediatrizes. E o que são isso, professor? A gente vai ver a partir do decorrer do vídeo, certo? Mas antes de a gente entrar em bissetrizes e mediatrizes, temos que entender os seguintes conceitos: a altura de um triângulo e o ponto médio. E o que é a altura de um triângulo? A altura de um triângulo é um segmento de reta perpendicular a um dos lados de um triângulo, onde vai ter um ângulo de 90 graus. Um exemplo aqui. Está dizendo que essa reta AH, tá vendo? Essa reta AH, ela é perpendicular ao segmento BC. Esse segmento AH é perpendicular ao segmento BC. E sendo isso, a gente pode chamar que seja a altura referente ao segmento BC, ou seja, ao lado BC. Logo, essa reta é uma altura. E a gente pode dizer que todo minuto. Vamos lá. E todo triângulo tem 3 alturas relativas, certo? Cada lado tem a sua altura. Ou seja, se a gente pegar um ponto qualquer aqui, vamos supor, a altura relativa ao lado AB. A gente vai pegar e traçar essa altura aqui. Vamos ver. Vamos pegar aqui esse ponto. A gente traçou a altura de um triângulo. Ficou um lado perpendicular ao lado BC, esse segmento. Então, a altura de um triângulo é toda vez que tem um segmento de reta perpendicular a um certo lado. Esse triângulo já é um pouco diferente desse daqui. Observe que a altura aqui está fora do triângulo. Isso aqui está um triângulo ABC. E a altura relativa a ele, como tem que ser perpendicular ao segmento BC, ela ficou fora. Tá vendo? A altura ficou fora, porque a altura, como a gente próprio diz, como é que a gente calcula a altura da gente? A gente tem que estar em pé, né? Vamos lá, a gente está em pé. Então, se a gente está em pé, a gente calcula a altura numa reta perpendicular ao chão. A gente tem que estar reto, do mesmo jeito aqui. A gente não poderia dizer que a altura seria isso aqui, porque a altura não estaria reta. A altura sempre tem que estar reta. Se a gente está no meio de uma ladeira, a gente vai estar em pé nela, vai estar em pé assim. Não, né? A gente vai estar em pé assim na ladeira. Ou seja, a gente vai estar perpendicular a essa ladeira. Do mesmo jeito é a altura. Se a gente fosse medir a altura aqui nessa ladeira, a gente tem que estar assim, né? Perpendicular ao chão. E esse é o conceito de altura. E outro conceito simples é o conceito de ponto médio. E o que é um ponto médio? O ponto médio já está falando. É a metade de um segmento. Se esse segmento mede 30 centímetros, esse ponto médio vai estar onde? Na sua metade, né? Vamos supor que esse segmento AB tenha 30 centímetros. E eu quero saber a que ponto está esse ponto M, que é o ponto médio. Vai dar 15 centímetros, que seria a metade. 15 centímetros para cá e 15 centímetros para lá. Ponto médio é a metade. Tá dando para entender, né? Outros conceitos que a gente também tem que saber para entrar em bissetrizes e mediatrizes seria ângulos do triângulo, né? Toda figura geométrica plana, a gente pode dizer que tem ângulos referente ao vértice. Deixa eu apagar aqui. Tem ângulos referentes ao vértice. E como é que é isso? Eu pego o vértice A,
tem um ângulo A, o vértice B tem um ângulo B, o vértice C tem um ângulo C. E essas medidas, cada medida aqui tem um valor. Vamos supor que aqui seja 50, aqui seja 40 e aqui seja outro ângulo qualquer. E cada ângulo desse é medido em graus. Só que como a gente vai começar com bissetrizes e mediatrizes, então a gente vai observar segmentos de retas que passam por esses ângulos ou por esses lados. Vamos lá, né? Entendendo o conceito de ângulo, a gente já viu muito isso anteriormente nas séries anteriores, sétimo ano, sexto ano, quinto ano. Trabalha um pouco com ângulos. Vamos lá. Vamos para o conceito de bissetriz. O que é uma bissetriz? O que é uma bissetriz? É um segmento de reta. É um segmento de reta. Licença. Vamos lá. A bissetriz de um triângulo é um segmento de reta que parte de um dos vértices do triângulo de que forma, professor? De tal forma que esse segmento divida o ângulo do vértice em duas partes iguais. Então vamos lá para um exemplo. É um segmento de reta que parte de um dos vértices do triângulo de tal forma que esse segmento divida o ângulo do vértice em duas partes iguais. Vamos desenhar um triângulo aqui. Desenhando um triângulo. Todo triângulo a gente falou que tem alguns ângulos, certo? E o que será a bissetriz? Vamos colocar aqui ângulo A, vértice B e vértice C. E a bissetriz relacionado ao ângulo A, como é que ficaria? Eu disse que seria um segmento de reta que repartisse esse ângulo ao meio. Então vamos ver aqui, vamos tentar repartir esse ângulo ao meio aqui. Passei uma bissetriz. Essa reta aqui se chama bissetriz. Bissetriz do que? Do vértice A. Ok? Bissetriz do ângulo A. A gente pode traçar a bissetriz nos outros ângulos também. Vamos lá traçar. Vamos tentar dividir esse ângulo C aqui ao meio. Aqui não vai estar muito proporcional, porque eu não estou com um transferidor dividindo um ângulo ao meio. Mas fica aí o caso. Ficou quase ao meio. Ficou não, ficou ao meio não. Vamos tentar fazer de novo. Vamos lá, vamos supor que seja aqui. Dividir ao meio. E esse outro aqui eu também vou dividir ao meio, o ângulo B. Eles vão ter esse ponto de encontro aqui, certo? Dividir aqui ao meio, aqui o meio e aqui o meio. Todas essas retas são bissetrizes, certo? Esse segmento de retas são bissetrizes. E aqui eu tenho um ponto. E esse ponto de encontro entre as bissetrizes de um triângulo
a gente vai chamar ele de incentro. Incentro. Ok? Então, eu tenho um triângulo, mostrei os ângulos relacionados ao vértice A, vértice B e vértice C, tracei retas partindo de A até o segmento BC, de C até o segmento AB e de B até o segmento AC. E essas retas foram traçadas dividindo esse ângulo, ou seja, esse ângulo é o meio. Se aqui é 20 graus, aqui também tem que ser 20 graus. E assim por diante. Se aqui é 30 graus, aqui também tem que ser 30 graus. E isso é o conceito de bissetriz. Bissetriz é aquele segmento de reta que parte de um ângulo, dividindo ele ao meio, em um triângulo. Certo? Difícil? Não, não é difícil não. Vamos para o conceito. Eu deixei uns exemplos aí para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Vamos agora para o conceito de mediatriz. O conceito de mediatriz é semelhante ao conceito de bissetriz. Qual a diferença? Que a mediatriz é um segmento de reta que parte do ponto médio de um dos lados do triângulo que parte de um dos lados do triângulo, sendo esse segmento perpendicular ao lado, perpendicular a esse lado. Então, mediatriz é um segmento de reta que parte do ponto médio de um dos lados de um triângulo qualquer, sendo esse segmento perpendicular a esse lado. Vamos tentar discutir aqui na prática. Vou desenhar um triângulo novamente. Um triângulo, é o triângulo A, B, C, e vou marcar os pontos médios dele. Vamos ver se a gente consegue marcar o ponto médio. Deixa eu medir aqui na régua. Essa reta aqui ficou com 23 centímetros. A metade dela é o que? 11,5, né? 11,5. Esse aqui é o ponto médio. Esse segmento de reta aqui ficou com 30 centímetros. Então aqui, esse é o ponto médio. Esse segmento de reta aqui ficou com, deixa eu ver quanto, 18 centímetros e meio. Então vai ser 9, alguma coisa. 9,25. Aqui, mais ou menos aqui. Marquei os pontos médios. Vamos dizer que isso aqui é o ponto P, o ponto S e o ponto R. Certo? Esses pontos que eu marquei é o ponto médio de cada segmento. Ou seja, de acordo com aquele conceito inicial, eu marquei ele ao meio. E vou traçar segmentos perpendiculares a eles. Pelo menos eu vou tentar, né? Vamos lá. Segmento perpendicular. Não vai ficar bem certo. Deixa eu ver aqui. Vamos supor que isso aqui foi perpendicular.
E esses segmentos são perpendiculares, pelo menos eu tentei, né? Perpendicular quer dizer o quê? Que formou um ângulo de 90 graus. E esse ponto de encontro entre as mediatrizes de um triângulo se chama de quê? De circuncentro. Circuncentro. Ele é chamado de circuncentro. Então tá aí, gente, o conceito de bissetriz e mediatriz. Se não deu para entender, vocês voltam o vídeo e tentem entender novamente. Eu vou explicar um pouco o conteúdo aqui, as atividades que eu passei. Na atividade do dia 14/10, eu dei um triângulo e queria saber a medida do ângulo PMA. Vocês vão ter que entender o que é aqui. Referente a mediatrizes, porque está dizendo que mediatriz não, bissetriz. No triângulo MNP-MA é a bissetriz relativa ao PN. Qual a medida do ângulo PMA? O que vocês vão encontrar primeiro? Sabendo que a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 180 graus, ou seja, se a gente tem um triângulo qualquer, a soma dos ângulos dele é igual a 180 graus. Então aqui vai ser o seguinte: eu tenho um triângulo que tem 35 graus, outro tem 45 graus e a outra medida x que a gente não sabe, né? A gente vai tentar encontrar essa medida x. Somando todos os lados aqui tem que dar igual a 180 graus. Tentem resolver isso aí usando a equação do primeiro grau. E como é uma bissetriz, nesse triângulo você vai pegar esse ângulo x aqui e dividir por 2. Colocar ele sobre 2 que vai encontrar o resultado tranquilamente. Vamos lá, né? A segunda questão é uma questão de múltipla escolha. Vocês vão marcar um X na alternativa que julgar mais correta. Na terceira questão também. Não tem muito o que praticar muito na atividade do dia 14/10 não. Vamos para outra atividade do dia 19/10. Na atividade do dia 19/10, eu deixei aí na primeira questão a bissetriz e pedi que vocês calculassem A e B, ou seja, os ângulos A e B. Vocês vão tentar fazer da mesma forma que respondeu a primeira questão da atividade do dia 14/10. A e B, como são iguais, vai ser o mesmo resultado, né? Vai usar a soma dos ângulos de um triângulo. Nesse caso, é um triângulo que tem um lado, que tem um ângulo 30 graus, 50 graus. E outro ângulo vai ser um ângulo X, que vocês vão encontrar. E o lado, os ângulos AB, vocês só vão dividir pela metade. Não tem muito o que discutir não. Na segunda questão, vocês vão tentar fazer da mesma forma, só que nesse caso, vai ser a altura, uma mediatriz aí, né? Pelo que deu para entender, não, né? Sendo H a altura de um triângulo ABC, determina as medidas X e Y. Fica fácil, né? Vocês tentem achar aquele ângulo relacionado ao vértice A e tentem resolver. A terceira questão é bissetriz também. A quarta questão é uma mediatriz, pelo que eu estou vendo, não. Tentem achar também utilizando a soma dos ângulos internos de um triângulo. A quinta fala também de bissetrizes. E assim vai por diante. Não é muito difícil de responder essas questões, basta vocês lerem com calma que vão conseguir ter resultados favoráveis a ela.